Olá pessoal, eu sou Edilei Fagundes. Esse tempo de reflexão que nós estamos vivendo, nós temos sentido a necessidade de estarmos fazendo alguns estudos, trazendo alguma reflexão para a vida da igreja para poder edificar e trazer maturidade e entendimento. Hoje nós estamos aqui com o Rogério, que vai estar trazendo essas reflexões, esse estudo para a gente. E a pergunta que nós temos, Rogério, é o que acontece quando muitas vezes as pessoas estão no ambiente de culto, estão no ambiente de adoração, onde a palavra, onde o louvor está sendo ministrado, e ainda assim elas não conseguem desfrutar daquilo que está sendo oferecido, daquilo que está sendo oferecido por meio da palavra e por meio do louvor. Isso é muito interessante, porque no livro de Provérbios 27 vai falar sobre isso. Provérbios 27, 7 diz assim: a alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta, cada coisa amarga é doce. O problema maior é que nós já estamos chegando na igreja de barriga cheia, ou seja, já saciado de tudo aquilo que nós estamos vendo lá na nossa casa. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Nós ficamos aqui dentro da nossa casa, nós acordamos diante da televisão, acordamos com o WhatsApp, Facebook. Durante a tarde estamos ouvindo aqueles programas ali da tarde, estamos ouvindo tudo isso, e tudo isso vai enchendo nós, vai nos satisfazendo. Então tudo isso vai entrando para meio da gente. Quando a gente chega na igreja, nós já estamos fartos, já estamos saciados de tudo aquilo ali. Então já ocupou o espaço que era o espaço da palavra, o espaço do louvor. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Imagina só, eu te convido para almoçar na minha casa. Porém, pois é, só que aí, depois da minha casa, você tem outro lugar para você ir. Aí você vai participar de outra comunhão com alguém. E aí o que acontece? Só que na minha casa, eu vou te fornecer uma comida que não vai te ter muito nutriente. Mas a comida que você necessita, que você precisa para sobreviver, está na casa do irmão Kevin, por exemplo. O que acontece? Você vai chegar na minha casa, eu vou te dar coxinha de que você gosta? Salgadinho? Pode ser de catupiry. Catupiry? Uhum. Eu vou te fornecer uma coxinha de catupiry, de carne, aqueles negocinhos de quibezinho, pimentadinho, aqueles negocinhos gostosinhos. Eu vou te fornecer tudo isso. Você vai encher porque você gosta. Então, porque você gosta, você vai encher de tudo aquilo aqui em casa. Só que quando você sair daqui, você vai falar: eu tenho que ir na casa de Kevin, por exemplo. Quando você chega lá na casa de Kevin, lá que você tinha que ter a comida que ia te trazer substância, aquilo que você necessitava estava lá, mas você comeu aquilo que não tinha nutrição aqui na minha casa, e isso encheu a barriga, você saiu daqui saciado, mas na hora que você precisar de comer a sua comida principal, você não quis comer, chega lá, você rejeita. É como a palavra está dizendo, a alma cheia, ela vai rejeitar o mel. A comida gostosa estava lá, só que você comeu na minha casa aquilo que não prestava, aquilo que não faria bem para você. Então, quando você chega na casa, que você ia comer a comida, que era aquilo que você necessitava, que seu corpo necessitava, você já está cheio. Da mesma forma, quando nós chegamos na igreja, quando nós ficamos todos os dias enchendo a nossa mente daquilo que não presta, de notícias notícias ruins que tem no Facebook, no WhatsApp, de brincadeiras, de tudo que não presta, nós enchemos a nossa mente com isso. Quando nós chegamos dentro da igreja, a nossa mente ainda está cheia. E aí quando você ouve a palavra não fala com você, fala com o que está do lado e não fala com você, porque aquele que está do lado, ele ainda está com fome, você está de barriga cheia, você já está saciado, satisfeito. Então, se você está satisfeito, você não vai comer nada, porque a Bíblia está dizendo aqui que quando a alma está cheia, ela detesta o favo de mel. Sim. Então, aquela pessoa que está do seu lado, que ela não comeu nada durante o dia, ela está vazio. Então, até o amargo que vier ali, a Bíblia está dizendo, ele vai achar doce. Por isso que tem muitas pessoas que chegam na igreja, Deus fala com ela através do louvor, ela não consegue escutar, fala com ela através da mensagem, ela não consegue escutar, fala com ela através da oração, ela não consegue escutar, ainda sai reclamando, falando que o culto não é bom, uma vez que nós não temos esse direito de falar se o culto é bom ou não, porque o culto não é feito para nós, o culto é feito a Deus, mas a pessoa está tão cheia de tantas coisas que ocupou o lugar que era a palavra, então ela não escuta a voz de Deus. Aí é um problema muito grande que nós precisamos entender.
Nós temos que nos desligar de todas essas coisas, porque o culto ele tem que começar na nossa casa. O culto ele não começa na igreja, ele começa na minha casa. Então, se eu começar a entender, ter esse entendimento de começar dentro da minha casa, já começar a ler a palavra, eu começar a tirar essas coisas, WhatsApp, Facebook, esses programas que tem na tarde, se eu não conseguir tirar isso aí da minha mente e chegar na igreja com uma mente mais vazia, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso tem pessoas que na hora do louvor, ela se derrama, ela se entrega, porque está vazia. Ainda chegou lá vazio, então ela tem muito. Então mesmo que seja amargo, o que vinha amargo, ela vai aceitar o amargo como se fosse o mel, porque está vazio. Então a comida, para ela ser boa, você precisa estar vazio. Então você acredita, Rogério, que nesse tempo onde muitas comidas são oferecidas, você acredita que é necessário que existe em nós uma sabedoria para discernir que tipo de comida nós vamos nos alimentar? Porque hoje nós vemos muito alimentos, entre aspas, sendo oferecidos no nosso dia a dia. Então você acha que existe um discernimento da parte do cristão para que tipo de alimento que ele vai comer? Então, o principal alimento do cristão hoje é o pão, que é a palavra de Deus. Jesus, em que nós devemos imitá-lo, nós devemos fazer aquilo que ele nos ensinou. Ele nos ensinou, quando ele esteve aqui, foi pregando a palavra, que nós temos que pregar. Em Romanos 8 vai dizer sobre isso. Em Romanos 8, Paulo fala assim: aqueles que de antemão o conheceu, também o predestinou para que fosse a imagem do seu filho. Ou seja, nós temos que ser a imagem do seu filho. Como assim? Fazendo o que ele fazia. O que Jesus pregava a palavra. Então nós temos que pregar a palavra, nós temos que sempre pegarmos este manual. Se nós quisermos ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos disso aqui. Nós precisamos da palavra de Deus. Mas se nós começarmos a ver todos os noticiários de televisão e esquecermos da palavra, isso vai nos distanciar do Senhor. Por isso tem pessoas que quando está com fome, isso é um termômetro do crente. Se o crente ele não estiver tendo fome da palavra de Deus, não tiver fome, sede de Deus, alguma coisa está errada com ele. Por quê? Porque o crente, quando ele não sente fome, ele está se distanciando. Assim como uma pessoa que não come, se ela ficar um bom tempo sem comer, ela vai perder até a fome de comer. O que vai acontecer? Então você vai ter que alimentar ela intravenosa, na veia, porque ela não consegue mais comer. E assim somos nós. Se nós deixarmos de comer esse pão aqui, deixarmos de ter essa sede, lá na frente você não vai sentir mais fome, você não vai sentir mais sede, e aí sim você vai começar a fazer coisas erradas. Porque às vezes nós pensamos que a recaída nossa é quando nós cometemos alguma coisa na hora. Por exemplo, você cometeu um pecado gravíssimo ali, aí você acha que a recaída sua foi ali. Não, a recaída sua começou foi a partir do momento que você não comeu mais essa palavra, que você não teve mais sede nela. Ali começou. Quando você começou a perder essa sede, aí você já deu início à recaída. Então não foi nessa hora. Então nós precisamos entender que aqui não é intravenosa, aqui é para a palavra. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos de buscar a palavra, porque é o único lugar em que nós vamos encontrar tudo aquilo que nós estamos precisando. É aqui. Todos os nutrientes que nós precisamos para a vida espiritual, para que a gente tivermos intimidade com Deus, vai estar na palavra de Deus. Eu não vou encontrar isso na internet, apesar de que a internet tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas ruins também. Tem muitas coisas erradas na internet que tem sido pregada aí, que não condiz com a Bíblia. E isso vai afetando a nossa mente, vai nos contaminando. Então nós vemos que nós precisamos disso aqui. Quando nós não estamos embasados na palavra, e aí nós vamos cair em tentações, nós vamos cair nessas armadilhas que o inimigo está fazendo para nós, nós vamos ter medo. E se nós começarmos a ter medo, nós perdemos tudo. Imagine só Jesus deu uma autoridade tamanha para Pedro, que foi a autoridade de andar sobre as águas. Mas quando foi que ele perdeu? Quando ele sentiu medo. Quando Jesus falou, vem. Quando ele começou a andar, que ele começou a olhar os problemas, as tempestades, os ventos, que isso tudo significa os nossos problemas que nós temos, principalmente nos dias de hoje, aí nós sentimos medo, aí nós perdemos aquela autoridade que Deus tem nos dado. Por isso muitas pessoas têm perdido a autoridade, têm perdido a fé, por causa do medo. Mas o medo, ele pode ser retirado das nossas vidas através da palavra, porque aqui nós vamos ter fé, nós vamos ter a confiança
de que se nós estamos fazendo alguma coisa, se nós fizemos alguma coisa de errado, e aqui é onde nós vamos ter um encontro, uma intimidade com o Espírito Santo, e Ele vai nos convencer do nosso pecado. Ele que vai nos dar essa sede, essa fome da palavra. E aí, quando nós nos alimentamos do pão, que é a palavra, quando nós chegamos lá na igreja, quando nós chegamos durante o culto, quando começar a oração, você vai sentir algo diferente da oração. Quando você chegar no louvor, você vai se entregar de uma forma diferente. Faça o teste, todos que estão ouvindo, e faça um teste desse. Fica o dia todo sem ter tanta informação na sua mente e chega na igreja. A palavra vai ser totalmente diferente, vai ser como mel. Mesmo que seja amarga, mesmo que seja uma palavra de repreensão, de exortação, você vai receber ela como se fosse um mel. Por quê? Porque você está com fome, porque você está com sede. Então aqui está um segredo de muitas pessoas chegarem na igreja e ficar dispersas, olhando para tudo lá na frente, olhando para lá para fora, pelo barulho do carro, barulho de um passarinho que seja que passa, chama a atenção das pessoas, porque elas já estão saciadas, já estão cheias de muitas coisas lá. A mente está cheia. Então o lugar que era para a palavra, para o louvor, para a oração, foi contaminada, foi cheia para as coisas que não prestavam. E aí é um segredo que nós precisamos entender nos dias de hoje. Então você acredita que é um tempo de nós voltarmos a valorizar o secreto, onde nós vamos comer desse pão, que é o principal alimento, e também tem outros alimentos, né, que nós temos a oração, a adoração, que é algo que vai nos dar maturidade e força para o nosso espírito, e que nós não vamos ser como Pedro, que vamos nos amedrontar. Não foi Jesus que toma ali a autoridade de Pedro, é Pedro que perde a autoridade que foi nos dada por causa do medo. Então você acha que é um tempo da gente não nos acovardar, não sentir medo e nos alimentar bem com a palavra e com a adoração e o tempo de intimidade com o Senhor? Esse é o tempo de nós entrarmos no nosso quarto, começarmos a orar, conversarmos com Deus e começar a ler mais a palavra, porque hoje muitos de nós somos preguiçosos, não conseguimos ler a palavra de Deus. Na meia da hora nós começamos a ler, começa a dar sono e a pessoa desiste. Mas por isso, porque não tem intimidade com a palavra. Então se nós entrarmos dentro do nosso quarto, começarmos a orar, fazer aquilo que Jesus mesmo diz: entra no seu quarto, ore ao seu Pai que está em secreto, porque naquela hora ali toda a máscara vai cair, ali vai ser somente você mesmo, e ali você vai alimentar daquilo que o principal, que o nosso corpo, o nosso espiritual, ele necessita. E aí sim, aí vai lançar fora todo medo, e aí vai ser uma diferença muito grande. Você vai ler a Bíblia vai falar com você de uma forma diferente. Porque eu, por exemplo, eu já teve dias que eu não conseguia ler, não conseguia entender nada, não conseguia ouvir o que Deus estava falando comigo através da palavra, não conseguia tirar nada de um entendimento da Bíblia. Mas a partir do momento que eu comecei a buscar mesmo o Senhor, comecei a orar, comecei a ler mais a palavra, entender mesmo o que quer dizer, o que é o Evangelho, aí sim, a Bíblia começou a falar comigo de uma forma totalmente diferente. Mas por quê? Porque eu deixei de alimentar com o mundo, com as coisas do mundo, e resolvi alimentar com as palavras da Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que buscar aquilo que é do alto e não o que é da terra. E muitas vezes nós cristãos estamos buscando somente o que é da terra. Mas Jesus disse: buscar as coisas que são do alto, buscar, ajuntar tesouros do céu, não aqui na terra, porque aquela casa que eu tenho, o carro que eu tenho, o inimigo ele tem poder sobre isso, até a ferrugem tem poder sobre isso. Então o que acontece? Aquilo pode ser consumido a qualquer hora, mas o tesouro que eu consigo fazer lá no céu, isso aí, a ferrugem, nem a traça, nem o inimigo, ele vai ter poder sobre isso. Então eu estou ajuntando tesouros no céu. O problema é que nós estamos juntando tesouros aqui na terra. Às vezes é muito mais importante para nós uma coisa que nós estamos vendo, que é aquilo que vai nos dar prazer agora para cá, do que das coisas espirituais, que é aquilo que vai ser uma vida eterna. Ou seja, como aquele jovem rico, ele escolheu mais as coisas terrenas do que a do céu. Mas aquele jovem é como um cristão. Aquele jovem, ele chegava e vai dizer em Marcos que ele chegou depressa, ele tinha pressa para chegar para Jesus. Assim como também nós temos pressa, principalmente no dia desses que nós estamos vivendo, sabemos que Jesus está próximo e nós temos pressa de salvação. Porém, nós não queremos largar as coisas desse mundo para buscar as coisas que é do alto. E aí nós perdemos. E aí faz como aquele jovem, sai triste. Porque aquele jovem, o que ele queria? Ele perguntou a Jesus: o que eu posso fazer para me salvar? Para ser salvo. Ele achava que ele conseguia ser salvo por ele mesmo. E a Bíblia vai dizer que nós não, por si só, nós não conseguimos ser salvos. Aquele jovem, ele estava achando que ele poderia ser salvo pela lei.
Mas a Bíblia, o próprio Paulo em Romanos, vai dizer que a lei não salva. A lei é apenas um espelho que nos mostra a sujeira do nosso pecado. Ou seja, ela mostra a sujeira do nosso pecado, mas não tira as manchas. Ela não tira a mancha. Mas aí o Evangelho faz isso. A graça faz isso. Aí a graça tira toda a mancha. Aí através da graça, mediante a fé, aí a fé mediante a graça, aí sim nós vamos ser salvos. Quando você fica lá embaixo, sabendo que você é o mais maior dos pecadores, aí então a graça chega e te resgata de lá. Fala, não, agora sim, você entendeu. Você se colocou como pecador. Então agora a graça te pega e aí você é salvo. Através da graça. Não através da lei. Então essa é o entendimento que nós temos que ter. E nós temos que entender que se não for pela palavra, nós não conseguiremos viver aqui nessa terra como cristão. Porque nós vamos alimentar a carne. E a Bíblia diz que quando eu alimento a carne, as coisas que são alimentadas da carne são da carne, mas do Espírito, nós vivemos pelo Espírito. Então nós precisamos viver pelo Espírito. Para nós vivermos pelo Espírito, nós precisamos estar embasados na palavra. Temos que estar buscando a palavra de Deus, que é o nosso manual, como cristão. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Esse é o primeiro de uma série de devocionais que nós vamos estar trazendo aqui para poder edificar e somar na vida dos irmãos esse tempo onde o reino dos céus precisa voltar a ser prioridade em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por esse tempo e pedimos que você compartilhe esse vídeo, leve para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificadas e amadurecidas e fortalecidas por esse material.